Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, o verso 14. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Hebreus, capítulo 12, o verso 14. Exortação ao tema: exortação à paz e à pureza. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos ler novamente? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Que palavra maravilhosa! Amados irmãos, o pecado, nós sabemos que o pecado é a barreira que separa o homem de Deus, que afasta as pessoas desse Deus todo-poderoso. Se nós afastarmos cada dia mais do pecado, mais perto estaremos de Deus, cada dia mais, meu amado, porque o pecado é uma grande barreira que atrapalha o milagre de Deus na vida daquele que o busca. Precisamos cada dia ser melhor para Deus, fugir das coisas que são erradas e agradar o coração do Senhor. Precisamos aprender a se entregar a Deus por inteiro, sem reservas. Abrir seu coração a adorar, louvar, fazer o seu melhor para esse Deus que tem feito muito mais por você. Então, eu quero te dizer uma coisa: precisamos aprender dia após dia a se entregar a Deus por inteiro e sem reservas. Amém? Deus não se mistura com o pecado. Ele não faz aliança com o pecado. Não, Deus não faz aliança com o pecado. Muitas pessoas, eles andam com a vida torta de qualquer jeito e ainda querem falar do amor de Deus. Muitos querem fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, relaxadamente. Deus, ele não anda, ele não apoia as pessoas que estão no pecado e dizem servi-lo. A Bíblia nos mostra que precisamos ser diferente, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir das coisas erradas. E é isso que Deus nesta noite quer falar ao seu coração, ao nosso coração. Sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Em Levítico 19:2 diz: seja santo, porque eu, o Senhor Deus, sou santo. Santo significa separado. Santo significa uma pessoa separada das coisas e dos prazeres desse mundo. Alguém que abra o seu coração inteiramente para Deus, que foge sempre daquilo que é errado e procura acertar, procura fazer o que agrada o coração de Deus. Aleluia! Sabe, amados irmãos, algo que precisamos entender: seguir a paz com todos. Não é com algumas pessoas, mas com todos. A Bíblia está falando aqui todos. E a santificação. Não é só santificar, mas andar também em paz com o seu próximo, com as pessoas, com todos. Não guardando mágoa no seu coração. Sabe, sem a paz, sem o amor, sem a comunhão com o próximo e sem a santidade, a Bíblia diz que ninguém vai poder ver a Deus.
Jesus está voltando, e se ele voltasse hoje, como está teu coração? A mágoa, a tristeza, a raiva, a ódio, esses são sentimentos que te afastam de Deus. O pecado te afasta de Deus. Se Jesus voltasse agora, nesse exato momento, você tem andado em paz com todos? Você tem vivido em santidade? Você iria ou você ficaria? Porque acreditando ou não, Jesus vai voltar, e Ele só vai levar aqueles que andam em santidade, aqueles que têm paz com todos, aqueles que obedecem a sua palavra e a sua verdade. Certa feita, um grupo de seminaristas foi fazer uma prova. Eu já contei essa ilustração, é algo muito, eu acho assim, muito forte, muito maravilhosa, simples, mas Deus fala fortemente com todos nós. Certa feita, um grupo de seminaristas, eles estavam estudando a Bíblia, né? Teólogos, bacharéis, né? Então eles estavam ali no seminário e foi fazer uma prova com uma única questão: fale sobre Deus e sobre o diabo. E foi dado 60 minutos para que todos os alunos fizessem essa prova. E foi entregue ali uma folha em branco, apenas escrito: fale sobre Deus e o diabo. E eles colocaram o nome, a matrícula, e eles começaram a falar, cada um fazendo a sua prova, e um dos seminaristas começou a falar de Deus. E ele começou a falar como nosso Deus é bom, como Ele é grande, como Ele é misericordioso, como Ele tem o poder de trazer a paz, de mudar histórias. E ele começou a falar quem era Deus na vida dele. Deus é a razão da minha vida, Ele me dá o ar que respiro. E ele começa a falar da criação, do Criador, do poder que exerce todo entendimento. E ele começa a falar com tanto amor, tanta paixão sobre Deus, porque Deus é maravilhoso, porque a misericórdia dele são as causas de não sermos consumidos, a sua fidelidade. E ele começa a falar da fidelidade, do amor, da graça desse Deus. E de repente o professor diz: olha, falta um minuto para acabar a prova. Aquele homem, aquele rapaz estava escrevendo e ele nem percebeu que o tempo havia passado, e ele estava ali falando quem era Deus e como Deus era grande. E ele tinha muito mais para falar sobre esse Deus, meu irmão. E de repente, quando ele olha para a folha dele está totalmente escrita. Então ele pega no rodapé da prova e escreve assim: eu fiquei tão envolvido com Deus que esqueci de Satanás, que esqueci do diabo. É isso, meu amado. Há muitas pessoas que estão preocupados com aquilo que o diabo quer fazer ou pode fazer, mas quando você se envolve com Deus, você entende que o inimigo não é nada diante do poder de um Deus que nós servimos, que Ele é maior, muito maior do que qualquer problema que o inimigo queira trazer para a sua vida. Se você se envolver com Deus, se você orar mais, se você ler mais a Bíblia, se você buscar mais a Deus, se envolver inteiramente com esse Deus, você vai entender que o inimigo não pode nada sobre a tua vida, porque o nosso Deus, Ele é escudo, Ele é força, Ele é proteção, Ele é Senhor, Ele é aquele que tem o domínio de todas as coisas. E o que Deus quer é que você se envolva com a presença dEle.
O que Deus quer é que você se entregue inteiramente a Ele, porque Ele é poderoso e Ele conhece a necessidade do teu coração. Não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. E nós precisamos dar lugar para Deus, nos entregar a Ele sem reservas, buscando um Deus que tem o poder de realizar milagres, de mudar histórias, de honrar a sua vida, a sua família, de te levantar com ousadia, com graça, com poder para realizar a obra dele. Talvez você me pergunte nesta noite: pastora, como posso me santificar? Como eu posso? A Bíblia diz que sem santificação eu não posso ver a Deus. Mas como eu posso me santificar? Como eu posso me envolver mais com Deus? João capítulo 17, verso 17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Meu amado, se derramar na presença de Deus, ler a palavra, comer desta palavra, viver o que ela diz. Santificar significa tornar santo, separado do mundo e do pecado, meu amado e minha amada. Sabe, para sermos semelhantes a Jesus, pois Jesus se santificou exclusivamente para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade de Deus. Então, sabe como você tem que se santificar? Com a verdade. E qual é a verdade? A Bíblia ainda diz: a tua palavra é a verdade. Comece a ler mais a Bíblia. Comece a tentar entender o que Deus quer falar contigo. Comece a meditar. Comece a se derramar. Comece a se envolver. Sabe, um pastor americano chamado John Marques Arthur, quando ele cresceu mais um pouco, ainda era bem jovem, ele chegou no pai dele e contou o seu desejo de ser um grande pregador. Ele disse: pai, eu quero pregar a Bíblia, eu quero ser um pregador. O pai escreve, ele compra uma Bíblia. A primeira coisa, o pai correu para comprar a Bíblia quando o filho disse que queria ser pregador. E o pai dele escreve na palavra: pregue a palavra. De fato, quem se propõe a pregar a palavra deve estar atento ao significado, manejar a palavra da verdade. O pai disse: pregue a palavra. Você precisa aprender o significado de manejar bem a palavra da verdade. Amém? É meditar, é buscar, é se derramar. Sabe, irmão, santificar na palavra não é apenas ler a Bíblia, não. Sabe, se santificar na verdade da palavra é viver o que ela está escrito, é obedecer o que ela diz. Então, se você quer viver o que Deus tem para a sua vida, se você quer se santificar, além de ler a Bíblia, você precisa obedecer o que nela está escrito. Você precisa viver o que ela diz. Aleluia!
Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Não é apenas colocar a Bíblia debaixo do braço. Sabe, eu conheci uma vez um rapaz que ele ia para a igreja, lá numa igreja que eu já fui também de lá, há muitos anos, e ele colocava uma Bíblia bem grande, sabe aquelas Bíblias que quando você abre tem várias imagens, tem dicionário, só que é aquela que você só usa para colocar na biblioteca, você não usa para sair para a igreja com ela, é uma bem grande. E aí ele colocava essa Bíblia tão grande que não conseguia nem fechar direito o braço. E ele ia com aquela Bíblia debaixo do braço. Eu perguntei para ele: por que você usa essa Bíblia? É porque todo mundo precisa saber que eu sou crente. Eu ando com ela. Eu falei: mas você não pode pegar uma menor? Não, eu quero que de longe, que todo mundo saiba que eu sou cristão, que eu sou crente. Mas, meu amado irmão, para que as pessoas olhem para você e vejam que você é um cristão, que você é crente, você precisa viver o que a Bíblia diz. Porque se você vive o que a Bíblia diz, o seu bom testemunho já vai denunciar, já vai dizer que você é cristão. Você nem precisa andar com a Bíblia gigante debaixo do braço. Você nem precisa estar com a Bíblia. Nessa hora, quando alguém olhar para você, já vai ver que você é crente. Porque a sua ação é diferente, as suas palavras são diferentes. Você não se mistura com o mundo e nem fala como ele. Você é cristão, você é servo de Deus. Nos seus lábios não há palavrão, nos seus lábios não há palavras impuras, mas você faz o que Deus tem ensinado. Ser um bom testemunho de Cristo. Você tem levado a palavra, você tem vivido a palavra, e se você vive a palavra, você dá bons testemunhos. Amém? Glória a Deus. Eu me lembro que um dia eu fui para a parada de ônibus, eu nem estava com a Bíblia na mão. Eu estava ali com a bolsa de calça, porque tem muita gente que acha que ser cristão não pode usar calça, senão a gente está escandalizando. Depende da doutrina. Irmão, se você é de uma igreja que não usa, então não use calça. Só os homens, é lógico. Mas se você é de uma igreja que tudo bem, então você pode usar. Agora, se você é de uma igreja, presta atenção, de uma igreja que não usa, que é proibida as mulheres usar calça, e você tá lá e usa e diz: não tô nem aí porque eu aprendi que pode. Você tá sendo desobediente, porque o seu líder, ele diz que você não deve fazer, então você tem que obedecer. Amém? Se você quer usar e lá não usa, então vai para outro lugar, mas não traz escândalo, nem contenda onde você estiver. Amém, meu irmão? Porque você é alguém escolhido de Deus para levar a paz, para fazer a vontade de Deus. Então, meu amado irmão, eu cheguei lá na parada, estou esperando o ônibus, eu não estava com a Bíblia, eu estava com a bolsa. Um rapaz olhou para mim e disse assim: eu não sou crente, eu não sou, mas só de olhar para você, eu sei que você é. Eu disse: por que você sabe? Porque a forma que você anda, a forma que você se mexe, sei lá, só de olhar para você, o seu rosto, as suas ações, o seu jeito, diz que você é crente. Eu não sou não, mas eu sei que você é. Por que, irmão? Porque o brilho do Espírito Santo está sobre nós, porque nós conhecemos essa verdade, vivemos o que nela está escrito. E quando você vive, você começa a agir diferente. As suas ações é diferente do mundo. A forma de falar, de agir, de olhar. Você pode perceber que muitos ímpios, ao ver uma mulher passar, muitos deles começam a assobiar, começam a encarar, começam a olhar dos pés à cabeça. Mas tu que é cristão, não age assim, nem pode.
porque você é de Deus. Você não vai encarar, você não vai agir como o homem do mundo agia. Você é alguém de Deus. O Espírito Santo, irmão, está falando, eu só estou entregando, glória a Deus. Então, as suas ações precisam ser diferentes em tudo que você for fazer, em tudo que você for falar. O mundo lá fora vai olhar para você e vai ver Jesus. Amém? Você quer um milagre urgente? Eu quero, pastor, eu quero um milagre urgente. Eu já fiz aqui a minha carta, eu já escrevi aqui o que eu quero, eu preciso disso e disso e disso. O primeiro passo para um grande milagre na vida de alguém é obedecer a Deus, é servir de coração, é conhecer a palavra, é obedecer o que Deus diz, é dar um bom testemunho, é ser santo, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E se nós agradamos a Deus e fazemos a vontade dele, então o milagre será